aqui a partir de agora. Vocês acompanham aqui junto comigo, com o Rafael Lara, também com o Gabriel Monteiro. Além disso, vocês também vão acompanhar as principais notícias do dia, os últimos movimentos das bolsas do Brasil e do mundo, a análise gráfica desses movimentos, como a gente já adiantou aqui para vocês, hoje com o Fabrício Stagliano, que é analista de investimentos e trader da EQI Investimentos, que está direto, então, né, do Pará. Vamos ver se ele está por lá e trazendo um gostinho do Pará aí para a gente nessas análises gráficas. Vamos também bater um papo aqui com o Rodrigo Buzelli, que é também sócio e gestor da 3R Investimentos. Mas antes, claro, uma ótima tarde para todos vocês que estão aqui. Eu já vi que o Helder estava me dando boa tarde aqui. O pessoal, Rogério Mendonça, que está por aqui também, Fernanda Graneiro. O Rafael Schmidt também está por aqui. Vou fazer exame de sangue. Ih, Rafael, exame de sangue você está querendo fazer por quê, criatura? Eu peguei a conversa aqui pela metade. Não, eu estava falando do Rafael Botelho. Ah, tá, tem razão. Rafael Botelho, boa tarde para você também. Cerveja tá por aqui, o Helder, cupuaçu, usa. Cupuaçu é bom demais, gente. Pelo amor de Deus, da terra da rana mesmo. E não tem, ó, e essa trufinha aí que eu tô falando, não tem pra ninguém não, hein? De lá é a melhor que tem. Todo mundo tenta por aqui imitar, mas não tem jeito não. Por aqui, em qualquer lugar, é só do Pará. Eles põem o cupuaçu puro, lá é uma capinha fininha, chocolate por fora. A gente tem que fazer um BM Cupuaçu pra gente fazer competição. Alô, lugares que vendem coisa de cupuaçu de todo o Brasil, hein? Se inscreva, mande na nossa DM, a gente vai fazer um reality show BM Cupuaçu pra gente ver qual é o melhor cupuaçu do Brasil. Né? Receitas derivadas disso. Não tem jeito não. Aliás, um abraço imenso para todos os meus amigos do Pará, e também inclusive para dona Evelane, minha amigona psicóloga Vel Peixoto, que é de lá. Ela já trouxe para mim, inclusive, cupuaçu de lá. Gente, tanta gente. Eu nunca fui lá pessoalmente, inclusive, mas gosto muito. Pato no Tucupi, meu Deus. Mas também a gente só tá falando de comida, né? A gente gosta muito disso, né? A pessoa hoje caiu da cama indo pra academia, mas tá falando de comida até agora. Aqui. Mas é a má influência de andar comigo, Débora. É a má influência de falar comigo. Você começou a fazer trocadilho, você começou a falar de música com bolsa. Você tá vendo que a convivência é um negócio mesmo, né? É horrível, né? Ricardo, boa tarde pra você também. Tá aqui, Ricardo tá falando de arroz, feijão e o bifão. Também bom também. Eu prefiro com arroz com arroz, eu prefiro feijão com macarrão. Quem, né, tem Você gosta de feijão com macarrão? Feijão com macarrão. Gosto mais do que arroz. Não, tudo bem. Queria mandar um beijo pro instituto que eu faço aula de italiano há 5 anos. Queria pedir desculpa por esse crime que a Débora acabou de cometer aqui, de querer misturar macarrão com feijão, mas eu não compactuo dessa teoria, tá bom? Muito obrigado a todos aí. Igual colocar ketchup na pizza, eu sei que o meu professor Luigi, de 85 anos, ia passar mal vendo esse tipo de coisa. Mas tudo bem. Gente, vamos uma delícia. Eu aprendi criança como é isso. Não tem problema. Felicidade, coisa simples. Amo comida maravilhosa, requintada, mas um feijãozinho com macarrão e um ovinho mexido, não tem coisa melhor não. Ovinho, minha avó fazia isso. Bom, agora paladar aqui infantil. Feijão com cuscuz aqui pra gente. Bom, tem um lindo aqui na área, Lindezo, tá dando aqui uma ótima tarde pra gente. Desconfio que seja Gustavo Bernardes. O próprio, você já falando sabe, em Lindezo, vamos chamar o Gogó de Ouro da Faria Lima? Por favor, uma ótima tarde pra monstro. ele. Quem é? A fera? Quem? Ele. Fala, meu caro. Tudo bom? Só tem Rafael uma, Lara, né? Fala, Débora Só Oliveira. tem uma fera, Gogó de Ouro. Sou um Gogó de Ouro. Eu não sei Só de onde o Rafa tira essas coisas. Eu tiro muito. Eu Falo queria muita besteira, desejar né? uma boa tarde a todo mundo que está nos assistindo. Uma boa tarde também a todos os fabricantes de automotores aí do Brasil, que a gente precisa de vocês aí nos momentos mais inesperados. Então, um abraço aí para os fabricantes de automotores. Do nada! Que passou, Gabriel? Que passou? O carro dele quebrou, Débora. Você sabe a história que a gente não pode falar ao vivo. E é um absurdo isso, eu não acredito. Não, mas aí a gente segue com as notícias aí do mercado. Um abraço aí para todo mundo que está nos assistindo aí. Vamos seguir com as principais. Não vou estender as conversas de bastidores, porque afinal de contas a gente vai começar essa edição com a atualização do mapa de calor para lógica. Porque a gente tem o Ibovespa subindo aqui hoje ainda. Ai, meu Deus do céu. Respira, Rafael. O Ibovespa continua subindo, viu, Rafa? 1,69% aos 106.848 pontos. A gente já chegou aos 107 mil pontos hoje, hein, gente? 107.498. E aí a gente reduziu um pouquinho os ganhos. 1,72% de alta. No final das contas, é a Gol que está liderando essa alta aí, por enquanto. Depois que a gente teve essa aliviada aí nessa coisa, né, os primeiros estudos começaram a ser divulgados, né, então realmente é uma variante que tem um contágio muito maior, mas
né? A letalidade não. E aí, olha só, a Gol subindo quase 12%, a Azul subindo quase 11%, a Braskem aí colando na alta aí da cotação da commodity, e no final das contas, desde o início da manhã, também vem subindo o petróleo. Junto, né, com a Braskem também tem outros papéis aqui do setor. O Petri 3 está subindo também, Petri 4 sobe, Prio também vem subindo desde mais cedo, está aqui Prio 3. O setor de siderurgia de mineração, né, junto com a Vale, que está subindo hoje. E aí outras companhias aqui do setor, Gerdau Metalúrgica, a gente tem a CSN também que está subindo. Nas quedas, a gente tem Cash 3 caindo hoje quase 10%. A gente viu a Cash aí dando aquela disparada aí, né, na semana passada, depois que a companhia, né, divulgou aí dados que realmente chegaram a bater recordes aí no mês de novembro, mas aí a gente tem, talvez, depois aí da disparada, uma acomodação aí, foi uma grande repicada no papel. O setor de frigoríficos também subindo, com o BRF aí subindo 5,5%. Aliás, sobre esse assunto a gente vai dar uma repercutida daqui a pouquinho com a Giovanna Locatelli por aqui. A gente já vai chamar ela ao vivo para poder trazer notícias, novidades sobre isso lá relacionado aos Estados Unidos. Então vamos começar o nosso giro de notícias logo, começando a falar sobre a Ambipar, que está fazendo aí, né, fez mais uma aquisição, né, Rafa? E dessa vez foi a Ecotec Engenharia Ambiental, que é lá da minha terrinha, lá da Paraíba. Eita, que esse negócio aí foi bom todo. Exatamente, Débora. O negócio foi informado hoje pela subsidiária Ambipar Environmental Nordeste, LTDA. A empresa adquiriu a Ecotec Engenharia Ambiental por um valor que ainda não foi divulgado pelo mercado. Mas pelas informações do comunicado da Ambipar, a Ecotec tem 13 anos de experiência no gerenciamento de resíduos industriais, com operação no estado da Paraíba, e espera que que agora seja gerada uma sinergia na valorização de resíduos, expansão da presença na região Nordeste, fortalecimento de sua posição de liderança tecnológica na oferta de soluções para gerenciamento total de resíduos, com base no seu plano estratégico de crescimento, Débora. Maravilha, é isso aí. A Ambipar que segue aí fazendo essas fusões e aquisições. A gente já conversava aí sobre a companhia também desde na semana passada aqui. Se vocês perderam as análises que a gente conseguiu fazer, acho que foi na quinta-feira que a gente, né, trouxe aqui a Elo para poder conversar sobre isso. Ela que manja tudo sobre a Ambipar. Volta aí, com certeza no nosso site a gente tem aí essas análises da Heloísa conversando junto com o professor Cabral sobre isso, né? Que ele disse que ele estava preocupado, ele que tem Ambipar, se de repente não estava Ambipar, estava igual aquelas mães aí que vai adquirindo muitos filhinhos e depois não consegue dar conta. Mas a Elo trouxe uma visão muito interessante, então volta lá na nossa programação, volta, aliás, na nossa playlist aqui no canal do YouTube, ou vai lá no nosso site que vocês conseguem ver, né, esse vídeo sobre isso. Continuando por aqui, gente, após as fortes altas na sexta-feira, o BTG recomendou compra de Melius. Rafa, conta aí mais pra gente. Eu vou pro Gabriel, na verdade, tá, gente? Não vou pro Rafa, não. Vou mudar, vou pro Gabriel. Eu que pus errado aqui no TP. Porque olha só, a gente tem Cash 3 aqui caindo 9,36%. E realmente houve essa disparada aí de Melius, o Gabriel. Mas aí agora essa queda. E o BTG recomenda. E aí? Bom, a Melius divulgou recentemente aí os seus resultados de vendas para o mês de novembro, após uma Black Friday que foi muito bem sucedida pela empresa, com volume bruto de mercadoria, GMV na sigla em inglês, de 923 milhões de reais. Com isso, o BTG Pactual inseriu recomendação de compra na ação e elogiou a estratégia da companhia. O banco afirmou que, abre aspas, diferentemente dos anos anteriores, a Melius lançou o chamado Festival de Blacks para todo o mês de novembro deste ano, não só para o período de Black Friday, com o objetivo de maximizar a geração de valor para os usuários, parceiros e empresas, fecha aspas. O preço-alvo delimitado foi de R$ 6,00, que corresponde a uma valorização de 75,4%, isso considerando aí o fechamento da sexta-feira passada, que encerrou o pregão mundial com alta aí de 32,95%. O BTG também destacou que espera um bom resultado no GMV também para o quarto trimestre, com um destaque, óbvio, para o mês de novembro, que poderá representar 63% nos 3 últimos meses do ano. O relatório do banco também afirmou que, abre aspas, este ano a empresa tornou-se muito mais capitalizada, puxou o gatilho em várias fusões e aquisições e está certamente mais poderosa do que era durante o IPO. Fecha aspas, Débora. A gente vê esse jogo aí da Melius de 10% para cima, 10% para baixo, 32% para cima aí, como a gente viu na sexta-feira, e aí a gente acompanha toda essa volatilidade do papel. A gente vê que alguns bancos aí recomendam a compra do ativo. Mas ainda falta bastante para chegar nos R$12, que um dia ela já chegou a bater, né?
Exatamente isso. Aliás, cada volatilidade, meu, que eu sempre brinco aqui, às vezes quando a gente consegue abrir aqui o gráfico eu trago aqui o gráfico de Cash 3, né? É um verdadeiro teste aí para o coração, para quem é investidor. Parece até um eletrocardiograma aí, Melius contém essa variação, essa volatilidade é sempre muito alta. É isso, vamos acompanhando por aqui. Vamos agora para as notícias internacionais, gente, porque aí as ações do grupo Evergrande despencaram hoje 12%, e esse já é o menor valor para o papel aí em 11 anos. Isso porque depois a empresa ter dito novamente, né, que não vai ter como garantir que vai ter fundos suficientes para poder pagar as dívidas, né, que levou as autoridades chinesas a convocar o seu presidente. Mais uma vez, não é novidade, foi mais uma vez isso acontecendo. E aí a gente vai direto lá para os Estados Unidos para a gente conversar com a nossa correspondente internacional, a Giovanna Locatelli, para a Giovanna explicar para a gente, né, como que está acontecendo realmente isso, como que ficou essa situação da incorporadora por lá. A gente já tem a Giovanna aí ao vivo com a gente. Boa tarde, Giovanna. Explica isso para a gente, Evergrande perdendo valor aí, chegou ao valor mínimo, como que está essa situação agora? Não é uma novidade, é só uma novela que segue se estendendo, né? Verdade, Débora, boa tarde a você, Gabriel, Rafael, todos que nos acompanham. Esse é mais um capítulo da novela Evergrande, né? Prazo de carência de 30 dias desse título aí de 82 milhões e meio de dólares, que tinha vencimento em 6 de novembro, a empresa ganhou 30 dias de carência, esse prazo da carência venceria hoje, mas tudo indica que a empresa realmente não vai conseguir pagar. Bom, num comunicado aí na sexta-feira, a Evergrande, que é a incorporadora mais endividada do mundo, também disse que recebeu outro pedido de pagamento de credores no valor de 260 milhões de dólares, que também deve ficar em aberto. Bom, isso levou ao governo da província de Guangdong, onde a empresa está sediada, a convocar o dono da empresa, o presidente da Evergrande, Hui Kan-yang, e mais tarde disse em um comunicado que deve enviar um grupo de trabalho a pedido da Evergrande para supervisionar a gestão de risco, fortalecer os controles internos e garantir que as operações continuem o máximo próximo ao normal possível. Em uma série de declarações no final da noite, o Banco Central da China, o regulador bancário e de seguros e o regulador de valores mobiliários procuraram tranquilizar o mercado nesse cenário de incerteza, né? Dizendo que qualquer risco para o setor imobiliário um pouco mais acentuado seria controlado. Não sei se conseguiram esse objetivo de acalmar o mercado, porém estão fazendo todos os esforços, né? O Banco Popular da China também disse numa nota que os riscos de curto prazo causados por uma única imobiliária não irão prejudicar a arrecadação de fundos de mercado no médio e longo prazo, acrescentando ainda que a venda de imóveis, compras de terrenos e financiamentos estão no seu curso normal. Claro, o mercado já reagiu, as ações despencaram, como você já adiantou, né, Débora? Isso caíram mais de 12%, o menor valor desde maio de 2010. Débora, essa é uma novela que está longe de acabar e, claro, a gente acompanha todo o desenrolar aí desses episódios da Evergrande não conseguindo pagar esses cupons de títulos. Ou seja, esses cupons, eles são só os juros da dívida. A dívida em si está lá ainda intocada, fantasma aí na vida da Evergrande e do mercado internacional também, né? Meu Deus do céu. É muita coisa, né, Giovanna? Bom, pelo menos hoje você tá mais quentinha aí. Ó, forte abraço pra você. Eu tô porque choveu, tá chovendo lá fora. Ai, maravilha, pelo amor de Deus, fica mais quentinha aí mesmo. Forte abraço para você. Atualiza a gente sempre, qualquer coisa nos chama por aqui. Fica de olho nessas notícias. Essa novela ainda não acabou. Tá mais para seriado mexicano isso aí do que qualquer outra coisa. Vamos ficar acompanhando. Obrigada, Giovanna. Até amanhã. É verdade. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, e os Estados Unidos não vão mais suspender as importações de carne bovina do Brasil, né, Rafa? É isso aí que eu falei para vocês que a gente ia atualizar vocês ainda há pouco. Inclusive, o setor vem no positivo aí desde essa segunda-feira, desde o início da manhã. Rafa, explica isso melhor pra gente. É isso aí, Débora. Os Estados Unidos não vão suspender importações de carne bovina do Brasil após o país atrasar um relatório sobre preocupações sanitárias. Isso quem disse foi o secretário de Agricultura dos Estados Unidos, o Tom Vilsack.
Em novembro, a Associação de Produtores de Carne dos Estados Unidos, NCBA, pediu a proibição da entrada do produto brasileiro no mercado norte-americano, após registros de casos atípicos de encefalopatia espongiforme bovina, também conhecida como doença da vaca louca aqui no Brasil. A solicitação do embargo seguiu uma suspensão efetivada pela China devido ao problema sanitário, o que fez as exportações brasileiras caírem praticamente pela metade em outubro e novembro, de acordo com os dados da ABIEC. Com o embargo chinês, agora os Estados Unidos parecem como os principais importadores de carne bovina do Brasil, tendo abocanhado uma fatia de 17,3% em novembro, de um total de 100 mil toneladas. Ô, Débora. É isso aí, eu até abri aqui o setor de frigoríficos, o Rafa, para a gente dar uma olhadinha. Desde amanhã que a gente está vendo que realmente o setor está, né, no positivo. A gente, além de ter essa notícia, a gente tem aqui BRVF subindo 5,4, JBS 0,66, Minerva 0,35, Marfrig 0,19% de alta. Continuando com as notícias aqui do Brasil, de acordo com o levantamento, gente, da AgRural, é isso? AgRural. AG Rural, é isso aí, pegadinha do malandro, do Rafa no caso para mim. A área plantada aí com soja na safra 2021 e 2022 atingiu os 94%. Então, Gabriel, conta mais isso pra gente. Brincadeira, tá, Rafa? Claro que eu sei que não é pegadinha. Não, foi pegadinha assim de... Perfeito, foi, eu acho que... Bom, a AG Rural, aí como a pegadinha do Rafa nos tende a dizer, aí afirmou que a área plantada estimada com soja no Brasil na safra 2021 e 2022 atingiu 94% até quinta, em comparação com os 90% de uma semana atrás e 90% no mesmo período aí do ano passado. Em virtude do tempo mais seco, apenas o Rio Grande do Sul e Santa Catarina têm ritmo inferior a essa média. Segundo a consultoria, novembro chegou ao fim com chuvas abaixo da média na região sul do Brasil e no sul do Mato Grosso do Sul e São Paulo. A AG Rural afirma que, abre aspas, os problemas causados às lavouras de soja na safra 2021 e 2022 pela redução da umidade e pelas temperaturas altas ainda estão pontuais, mas a previsão de pouca chuva para a primeira quinzena de dezembro acende aí um sinal de alerta para que produtores que têm soja recém-plantada, cuja germinação pode ter impacto da estiagem, e para aqueles que já têm talhões em fase reprodutiva, quando a demanda por umidade cresce. Fecha aspas. No resto do país, a safra vai muito bem até o momento e a expectativa é de que a colheita já comece por volta do Natal em áreas mais adiantadas aí do Mato Grosso. Apesar de algumas pancadas de chuva registradas no Rio Grande do Sul, a distribuição foi irregular e os volumes pequenos. A AG Rural também afirmou que essas precipitações amenizaram a situação do milho-verão apenas momentaneamente. A previsão de continuidade do tempo quente e seco é ameaça de mais perdas para as lavouras gaúchas. Além disso, áreas de pendoamento em Santa Catarina e no Paraná, também podem ter prejuízos caso a previsão do tempo quente e seco se confirme. No resto do centro-sul do Brasil, que tem calendário mais tardio, o milho se desenvolve sob boas condições climáticas, diz a consultoria. Até quinta-feira passada, 94% da área estimada para o milho-verão 2021 e 2022 estava semeada na região, em comparação aí com 93% de uma semana antes e 96% no mesmo período do ano passado, de acordo com esse levantamento aí da AG Rural, Débora. Isso aí. Vamos lá. E vamos falar um pouquinho de política agora, gente? Porque um pouquinho de política. Sabe aquela novela? Qual? Não. Aquela. Não, eu vou embora. Meu Deus. Eu vou embora, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Senhor Rafael. Não, pode ir, sabe vamos que lá. O senhor Lira, aliás, o Lira disse que, na verdade, para o líder do Novo, se o Lira quiser, ele pode tudo. Ainda bem que ele falou que é sobre a PEC dos precatórios, isso, né? Rafa, aí, conta isso pra gente, por favor. Débora, mesmo depois, inclusive, de aprovada no Senado, voltou para a Câmara porque sofreu alterações
mas ainda não tem previsão de ir novamente ao plenário. A PEC, Débora, que abre um espaço fiscal de 106,1 bilhões de reais no teto de gastos no ano que vem, voltou para essa análise da Câmara devido às mudanças no texto que sofreu no Senado, como você mesma já tinha avisado. Mas existe um impasse em torno dos próximos passos da proposta. O presidente da Câmara, Arthur Lira, propôs que o Congresso promulgue agora apenas o texto comum aprovado pelas duas casas, que inclui a mudança do cálculo do teto de gastos e abre um espaço fiscal de 62 bilhões e 200 milhões de reais. Dessa forma, as mudanças feitas pelo Senado na PEC, como o limite do pagamento dos precatórios até 2026, que abre uma folga de 43 bilhões e 800 milhões de reais, serão analisadas pelos deputados apenas em 2022. O presidente Arthur Lira, o presidente do Congresso Arthur Lira, argumenta que não há tempo hábil antes do recesso parlamentar para levar as modificações do texto ao plenário na Câmara. Segundo o presidente da Casa, as mudanças teriam de passar antes pela Comissão de Constituição e Justiça e por uma comissão especial, mas os senadores resistem a aceitar essa solução e devem se reunir virtualmente com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ainda hoje para discutir o assunto. O líder do Novo na Câmara, o Paulo Ganimi, foi o que afirmou que não tem sentido fatiar a proposta de emenda à Constituição dos precatórios e aprovar as mudanças feitas pelo Senado apenas em 2022. Ele ressaltou ainda, ao ser questionado se há tempo hábil para votar, que eles seguem ali, né, vendo essa questão da mudança no texto, Débora. Maravilha, vamos continuar. Nós seguimos vendo também, né? Todos os como dias. diria a CQC, eles estão à solta e nós estamos correndo atrás. Você assistia a CQC, Gabriel? Assisti assim. Um beijo pro Marcelo Taz, inclusive, hein? Grande santista. Hein? Gente, bom, aí vamos lá, vamos falar de Petrobras agora, porque a Petrobras disse que não antecipa as decisões sobre reajustes após a fala de Bolsonaro. Aí sim, agora o Gabriel vai contar isso melhor pra gente. Fala, Débora, a Petrobras afirmou nessa segunda-feira que não antecipa decisões de reajuste de combustíveis e reforça que não há nenhuma decisão tomada por seu grupo executivo de mercado e preços que ainda não tenha sido anunciada ao mercado. O comunicado foi divulgado após o presidente Jair Bolsonaro afirmar que a Petrobras começará nesta semana a anunciar pequenas reduções do preço dos combustíveis, conforme entrevista ao Poder 360. A companhia afirmou que, abre aspas, a Petrobras reitera seu compromisso com a prática de preços competitivos em equilíbrio com o mercado, ao mesmo tempo em que evita o repasse imediato da volatilidade externa e da taxa de ICMBio causada aí por eventos conjunturais. Fecha aspas. A empresa disse ainda que monitora continuamente os mercados, o que compreende aí, dentre outros procedimentos, a análise diária do comportamento dos preços relativamente aí às cotações internacionais, Débora. Isso aí, inclusive eu estava acompanhando aqui durante o dia todo como que tá, deixa eu passar aqui para o setor de petróleo só para a gente dar uma olhada. Petrobras segue inclusive em alta, olha só, Petro 3 subindo 1,13% agora, Petro 4 1,74%, desculpa, aqui é PRIO, tá gente? Petro 4 0,73% e Petro 3 1,13% agora, PRIO subindo 1,70%, né? Isso com todas essas falas, toda essa repercussão do que tem acontecido. De qualquer forma, a gente tinha commodity aí no positivo. E aí o setor inteiro veio em alta desde o início da manhã. Senhor Gabriel, super obrigada pelas notícias. Esperamos você aqui amanhã com mais notícias do mercado para poder ajudar a gente a atualizar e fazer esse fechamento do mercado amanhã, a partir das 4 horas da tarde. Eu e o Rafa, a gente vai seguindo por aqui, certo? Perfeitíssimo, Débora. Eu que agradeço pelo espaço aqui, agradeço pela companhia de todo mundo que está nos assistindo. Um beijo para vocês, uma boa tarde, fiquem aí com as notícias. É sempre um prazer aqui recebê-los na BMC News com atualização aí em tempo real do que está acontecendo no mercado. Ou seja, fica ligado aí, fica ligado no nosso portal de notícias, no nosso canal no Instagram, nosso canal do Telegram também, fica ligado aí em todas as... A gente está em todas as mídias possíveis, né? Não tem jeito, todo lado. Para onde você olhar, estaremos lá com as notícias atualizadas. Então, um beijo para vocês e até amanhã com mais notícias. É igual aquele episódio, né, do Todo Mundo Odeia o Chris. Quando você estiver dormindo, eu estarei lá. Eu estarei lá. Quando você estiver no banho, eu estarei lá. Quando você estiver na loja comprando comida, eu estarei lá. Meu IC está em todo lado. Então, é inevitável, né? Como diria o Thanos, né? Eu sou inevitável. Sou inevitável. Bom, Gabriel, vai lá. Um beijo para vocês. Tchau, tchau. Ai, gente, é isso aí mesmo. Deixa eu só atualizar rapidinho, que a gente já tem o nosso primeiro convidado aqui com a gente, né, Rafa? Deixa eu só atualizar o Ibovespa, que já continua... Não sei. Sim, a gente está voltando para os 107 mil pontos aparentemente, viu, Rafa? 1,77% de alta, 106 mil.
932 pontos nesse Bovespa. O dólar está nesse momento subindo 0,61%, cotado a 5,72. É isso aí. Vamos lá? Vamos dar início aqui ao nosso papo. Hoje Bora. A gente começa aqui conversando aqui, vamos bater um papo com o pessoal. Ali, o pessoal do nosso chat a gente já conversou bastante, então já deixei aqui as perguntas para o Rodrigo Buzelli, que é sócio e gestor da 3R Investimentos, que já está aqui com a gente. Muito obrigada pela tua companhia, Rodrigo. Seja sempre muito bem-vindo aqui ao Top News. Vamos falar sobre esse mercado, fazer esse fechamento aqui essa segunda-feira. Parece que ficou começando com o pé direito. Boa tarde, tudo bem? Obrigado por me receber mais uma vez. Valeu. Tudo valeu, ótimo, vamos lá. Vou até tomar uma água aqui, de tanto que a pessoa vai falando. A gente fala muito, né, Débora? A gente tem esse problema, né? A gente tem esse problema, a gente para. Não Vamos para. começar falando sobre Petrobras? Você enxerga, Rodrigo, alguma incoerência entre esse preço do ativo e o valor da empresa? Muita. Eu acho que antes de falar exatamente do ponto que você me perguntou, é importante a gente dar um pouco de contexto, né, da história da Petrobras e por que ela está nessa situação em relação à distorção entre preço e valor, né? Se a gente der um passo alguns anos para trás, né, o que aconteceu? Primeiro de tudo, teve o escândalo de corrupção da Lava Jato, não preciso eu falar aqui, acho que isso foi longamente estressado em toda a imprensa, todo mundo sabe o que aconteceu, teve os desdobramentos políticos, a gente está prestes aí um ano eleitoral, atores importantes desse momento da vida política do Brasil possivelmente serão protagonistas desse momento, né? Além disso, né, foram outras duas coisas que prejudicaram demais a empresa e levaram que o preço da ação caísse tremendamente, né? Um foi a política de conteúdo nacional, né, que os investimentos a serem realizados pela empresa tivessem um mínimo de equipamentos produzidos no Brasil, né? Isso encarecia, atrasava o desenvolvimento dos projetos, né? E o terceiro ponto foi no governo Dilma, onde, para segurar a inflação, foi praticada uma política de preços abaixo da paridade internacional, né? Justiça seja feita, a antiga presidente não foi a pioneira nesse tipo de política, né? Bom, isso fez com que o preço das ações assim acabasse despencando, tal, né? Houve uma troca de comando na presidência da República, quando o presidente Temer, algumas coisas foram feitas, né? Então, primeiro de tudo, foi uma política de geração de valor para o acionista, né? Buscar diminuir também o endividamento, que era muito alto, no planejamento estratégico aprovado pelo Conselho, favorecendo sempre o acionista, né? Para colocar o trem no trilho novamente, né? E uma paralelamente a isso, o que foi feito foi uma melhora da governança muito grande para diminuir a chance para que casos como a Lava Jato voltassem a acontecer, né? Então, teve não apenas a mudança do estatuto da empresa, como a aprovação da lei das estatais, proibindo que o controlador utilizasse as empresas estatais para benefício próprio, né, para fazer políticas públicas, né. Muito bem, isso aí evoluiu bem, né, e essa política sendo adotada ao longo desses anos, inclusive já no novo governo, o governo do presidente Jair Bolsonaro, né. No entanto, lá em fevereiro, teve aquela troca do comando da Petrobras, de forma, vamos dizer assim, trabalhada um pouco, né. E ali talvez o mercado tenha entendido, ou o presidente tenha deixado até claro, que haveria uma vontade de mexer na política de preços da Petrobras. Daí o mercado todo remeteu ao que havia acontecido lá no governo Dilma, de forma correta, na minha opinião, né? Eu entendo tudo isso, né? Mas, assim, de fato, o que a gente viu nesse período não foi nada disso, né? Primeiro, o general Silvio Luna, quando assumiu, deixou muito claro que seguiria com as políticas da Petrobras, seguiria com o planejamento estratégico, visando gerar o valor para o acionista, né? E sempre respeitando o minoritário, né? Ou seja, o que a gente viu foi a governança funcionando, né? E ao longo desses vários meses, toda vez que o presidente da República fala alguma coisa, ele assim, na minha opinião, ele deixa claro que ele não interviu
porque não pode. Não interviu na política de preços porque a regulação não permitiu, né? Se pudesse, teria feito alguma coisa nesse sentido, né? Muito bem. Agora, tem uma discrepância muito grande de preço e valor, aí remetendo à sua pergunta inicial, né? Porque se a gente pega, assim, quando a gente olha em relação ao múltiplo de EV sobre EBITDA, né? Para os próximos 12 meses, a Petrobras está, acho que possivelmente não, ainda está na mínima histórica dos últimos 15 anos, né? Para você ter uma ideia, ela está na mínima, ela está mais barata hoje do que no fundo do poço ali da crise do Covid do ano passado, ela está mais barata do que na greve dos caminhoneiros. Para você ter uma ideia, até trouxe uma colinha aqui, porque lembrar todos os números de cabeça às vezes é um pouco difícil. Hoje ela é negociada a 2,63 vezes o EV/EBITDA do ano que vem. Na crise do Covid, no ano passado, ela negociou a 2,89 vezes. Né? Durante o Petrolão, por exemplo, a 5,5. E durante a greve dos caminhoneiros em 18, a 3,49. Né? E a perspectiva hoje é muito melhor, porque a empresa está menos endividada, tem uma política agressiva de pagamento de dividendo, porque tem muita geração de caixa, né? O free cash flow yield é muito alto, o retorno do seu patrimônio investido é muito alto. Né? Então, todo esse contexto deixa muito claro que a empresa está muito barata. Então, qual que é o risco? Qual é o medo do mercado? A eleição do ano que vem. Eu entendo perfeitamente esse receio, a troca do representante do controlador da empresa pode ter impactos importantes para a empresa, mas muito disso já está no preço, né? Então, não sei se eu falei demais, mas dei um contexto aí de qual que é a nossa visão em relação à Petrobras, né? Não, fica tranquilo, Rodrigo. Inclusive, a galera tá adorando aqui o papo. Jamais vai falar demais, pelo amor de Deus, O importante é falar mesmo, pelo amor de Deus. A gente não tem nenhum problema com isso, não. Explicar, isso é o mais importante. Agora, vem uma pergunta aqui, que eu sei que era uma piada, na verdade não era uma pergunta, mas já ia entrar com a pergunta que eu ia fazer. Agora, assim, se o 9 dedos voltar, né, uma referência ao ex-presidente Lula, Petri 4 vai a 10 conto, hahaha. Mandaram aqui o VH Fernandes. Queria te perguntar justamente sobre o ano eleitoral de 2022. Né? Como é que isso pode prejudicar os ativos da empresa? Né? A gente tem um cenário muito polarizado entre Bolsonaro e o ex-presidente Lula. Né? A gente tem uma terceira via tentando aí se definir, um Dória pelo PSDB, um Moro, enfim, né? Talvez um Ciro, enfim, não sei. Tem ali pessoas tentando jogar ali meio pela beirada, mas o cenário, nesse momento das pesquisas, é muito polarizado entre o ex-presidente Lula e o atual presidente Jair Bolsonaro. Como é que você vê numa empresa estatal do tamanho da Petrobras isso podendo refletir nos ativos e isso, consequentemente, também refletindo aí no Ibovespa, né? Que a gente sabe que a Petrobras é uma das empresas mais pesadas do índice, né, Rodrigo? Eu acho o receio, o medo dos investidores, de maneira geral, justificado, de certa forma. De certa forma, eu entendo o porquê, justificado não, deixa eu me corrigir. Eu entendo o porquê eles têm esse receio, mas eu considero exagerado até. Veja só, essa empresa, inclusive com a divulgação do novo plano estratégico da política de dividendos, há uma expectativa. O petróleo se mantém em $60 o barril, a gente nunca sabe para onde vai, pode ser muito maior do que isso, né? Essa empresa pode devolver todo o market cap, todo o valor de mercado dela nos próximos entre 3 e 5 anos em dividendos, né? Quando você para pensar uma empresa do tamanho da Petrobras, da relevância que ela tem na Bolsa Brasileira, que passa pelo escrutínio de todos os investidores, isso é uma verdadeira aberração, jamais deveria acontecer isso. E por que esse dividend yield, né, que é o dividendo dividido pelo valor de mercado, é tão alto? O que está errado não é o numerador, é o denominador, né? O mercado está estupidamente baixo. Por quê? Porque o investidor já está vendo esse risco político aí. Então, eu acredito que boa parte do risco esteja descontado no preço. Tá? Evidente, vai ter volatilidade, possivelmente no ano eleitoral, para o bem e para o mal. Né? De repente, uma pesquisa que mostra uma terceira via com mínimo de viabilidade pode fazer com que o preço da ação suba muito. Né? Hoje, quando você pega a pesquisa, mostra um candidato que é avesso ao mercado, ou quer se vender como avesso ao mercado, pelo menos na retórica, em primeiro lugar. Então, eu acho que isso deveria estar já refletido no preço da ação, né? Sim, com toda certeza. Debs, tem pergunta por aí? Falando agora, eu quero falar mais um pouco agora, só que de Hypera Pharma.
A gente pode falar sobre o patamar de preços da companhia, que é uma das maiores desse setor farmacêutico aqui do país? A Hypera é uma tese de investimento muito interessante, tem um peso relevante nos nossos fundos aqui, o fundo do qual eu sou gestor é uma das maiores posições, é a maior indústria farmacêutica do Brasil, tá? Ela é líder no mercado de OTC, né, daquele de balcão, que é aquele comprimido que você compra para dor de cabeça, dor de barriga, assim por diante, tá? Ela é uma das principais empresas no segmento de prescritos, principalmente nos prescritos para doenças crônicas, e uma das principais em genéricos e similares, sendo que ela é dona da marca Neoquímica, tá? Ela tem a maior equipe de cobertura e promoção no ponto de venda farmacêutico, ou seja, equipe nas farmácias promovendo os medicamentos que ela produz, e também tem a maior equipe de cobertura aos médicos, de promoção nos médicos, aquelas pastinhas que, quando às vezes a gente vai na consulta, você encontra com esses profissionais lá. Então, ela tem, assim, uma alavancagem operacional muito importante. O que aconteceu do final de 19 para cá? Ela comprou o portfólio Buscopan, né? Buscopan, desculpa, que é uma marca muito tradicional no Brasil. E ela comprou, na sequência, no começo de 2020, um portfólio de medicamentos da Takeda, de OTC e também de prescritos. E agora, em 2022, essas duas aquisições já foram assim, totalmente concluídas, já estão incorporadas, esse tipo de coisa. E em 2022, ela comprou um portfólio da Sanofi, também de prescritos e OTC. De prescritos, desculpa. E a expectativa é que no começo de 2022, essa aquisição seja concluída. Então, essa empresa ela tem mostrado um crescimento muito grande, é um negócio de baixa volatilidade nos resultados, de resiliência, tem pouca elasticidade em relação às crises, né? Tem uma questão do câmbio que prejudica um pouco pelos componentes e pelas matérias-primas importadas, mas ela tem como, ela faz parte do parte ela consegue protegendo o RED, e o ganho de escala está compensando também um pouco essa pressão de margem bruta, tá? Mas qual que é o que aconteceu nos últimos 2 anos, né? Houve lá uma identificação de pagamentos realizados pela empresa, não identificados, sim, ou melhor, identificou-se que pagamentos não justificados tinham sido realizados pela empresa, tá? E daí foi feita toda uma investigação interna, os executivos envolvidos com esses supostos pagamentos, inclusive o controlador que tinha uma posição no conselho foi afastado, ele não tem mais função executiva ou no conselho da empresa. Então, essa investigação interna identificou o valor total desses pagamentos. Na sequência, foi feito um acordo com o atual controlador, antigo membro do conselho, e ele restituiu, no qual ele se comprometia em restituir esses valores para a empresa. Né? E agora, o que a gente aguarda? Né? A gente aguarda um acordo de leniência, que vai ser muito importante, porque o acordo de leniência é de X milhões de reais. Pronto, encerrou o assunto. Isso vai ser importante porque existem muitos investidores, principalmente estrangeiros, que ficam impedidos de investir em empresas que passam por um processo de investigação que, de alguma forma, estejam envolvidos com algum processo de corrupção. A partir do momento que você encerra com o acordo de leniência, esses investidores podem voltar a investir na empresa. Então, quando a gente pensa hoje, a Hypera está mais barata de quando ela anunciou essas aquisições todas, né? E para você ter uma ideia, ela está crescendo mais de 50%, o faturamento EBITDA no terceiro TRI de 21 contra o terceiro TRI de 2020. Então, uma empresa geradora de caixa, um negócio resiliente, retornos interessantes, a gente está aguardando resolver essa questão. A gente acredita que vai ter um re-rate, que a gente fala, né, uma reclassificação da empresa, os investidores vão vê-la com um negócio do que estão vendo hoje, e assim, é um negócio com muitos atributos positivos que tem essa questão. Então, quando eu olho a empresa, eu vejo o que de negativo já está refletido no preço, e tudo aquilo de positivo ainda não. Então, eu acho que é um caso muito bom, uma discrepância muito grande entre preço e valor novamente.
Perfeito. Agora eu queria falar um pouco com você sobre o caso de corrupção aí dentro da empresa, né? O processo administrativo instaurado também, essa espera por um acordo de leniência aí, né? O esclarecimento do valor devido pela companhia e como é que tudo isso pode acabar impactando o valor dos ativos aí, na sua opinião, Rodrigo? Você acha que isso pode ter um impacto forte aí? Sim, enorme, que nem eu falei. Hoje ela é negociada assim. Vamos falar em valor da ação, que não quer dizer nada, porque teve pagamento de dividendo nesse período, né? Então, o que eu disser aqui é só um exemplo, como é ainda mais distorcido do que isso. Hoje é em torno de 20 e poucos reais, se não estou enganado. Quando ela anunciou a primeira aquisição, era 31 e poucos reais. De lá para cá, essa empresa cresceu bastante, tá? Teve pagamento de dividendo, então você tem que corrigir esse valor pelo dividendo, né? A gente está aguardando essa leniência. O próprio management da empresa aguardava essa leniência para o ano passado, não aconteceu, a gente já está no final desse ano, ainda não saiu. A empresa tem sido um pouco mais vocal em afirmar que essa leniência, eles acreditam que está se aproximando, né? Imagine o seguinte, um investidor estrangeiro, um fundo de pensão estrangeiro, que gosta de um caso como esse, porque uma empresa na área de saúde, que é uma área onde todo mundo acredita no Brasil vai crescer em função do envelhecimento da população. Uma grande previsibilidade, grande geração de caixa, por um preço muito descontado, né? É um ativo que eu acho que é muito aderente ao mandato que um investidor como fundo de pensão tem, né? E esse cara não pode investir porque a empresa está envolvida num caso como esse. A partir do momento que tem a leniência, acabou, fim de história, acabou o caso, você marca mercado qual é o valor da indenização que tem que ser feita. Acabou isso, esse tipo de investidor está livre para poder investir na empresa. Eu acho que ainda tem uma opcionalidade, não faz parte do nosso caso de investimento, ninguém falou isso para a gente, mas uma coisa que a gente fica imaginando que é o seguinte, mesmo depois da leniência, ainda vai ter investidor que pode ficar desconfiado em relação com a empresa. Então, talvez seja interessante para o controlador vender, porque ele fala assim, o problema sou eu saio e ganha todo mundo dinheiro, ganho o minoritário, ganha todo mundo, entendeu? Então, isso é uma opcionalidade, pode ser muito interessante para o caso. Show de bola, show de bola. Bom, inclusive eu queria continuar te perguntando sobre Hypera Pharma, Rodrigo, sobre a questão também da visão do investidor institucional para isso, né? Essa questão ainda do caso de corrupção, aí, essa história toda envolvida, aí, esse pepino enorme que a empresa ainda tem que resolver. Você acha que esse dinheiro institucional, o investidor grande, né, que a gente chama de tubarão, pode acabar aí se afastando muito? E como é que seria um gatilho para ele conseguir voltar, né, para esse cenário, para a Hypera Pharma, né? Ele vai conseguir, não sei, vai se basear no resultado trimestral, vai se basear na resolução de todo esse problema, o ativo vai estar muito barato em algum momento. Como é que você vê todo esse xadrez mesmo, né, em relação ao papel aí de Hypera? Veja só, vamos colocar as coisas em proporção, né? Quando foi feito a investigação interna, foram identificados em torno de 100 e poucos milhões de reais de pagamentos não justificados, né? Dada a correção, traz valor presente, não sei o que, o acordo com o controlador, em torno de 200 e poucos milhões. Essa empresa tem não sei quantos bis aí, 5, 6, 7 bi de valor de mercado, de cabeça eu não lembro, tá? Isso é muito pequeno perto do todo, mas é uma questão do ponto de vista de ESG, vamos dizer assim, moral, que impede que esses investidores institucionais entrem como acionistas, entrem no quadro acionário da empresa. Então, é um problema relativamente pequeno, cuja solução está próxima. A gente acredita que a hora que ele for resolvido, você marca o seu mercado e abre a possibilidade do novo início, entendeu? Entendi. Bom, agora eu queria mudar um pouco de assunto aqui, porque a galera no chat está fazendo vários comentários aqui. Enfim, bom, eu queria agora te perguntar um pouco, quer dizer, eu queria perguntar para a Débora se ela tem alguma pergunta aí para fazer antes de eu fazer minhas outras perguntas aqui. Então, tem o professor Ivaldo aqui fazendo uma pergunta sobre a questão da corrupção privada na companhia ainda, Rafa. Se a corrupção privada na companhia ainda, na sua visão, o Rodrigo?
Não acredito nisso. Foi feito um processo até onde a gente pôde avaliar bem feito de investigação, onde foram um processo no qual foram interrogados os antigos executivos, identificou, foi feito um pente fino, foi feito por um profissional, quem conduziu isso daí, um profissional externo, super conceituado no mercado, tem um histórico muito interessante e rico nesse sentido dentro da área do direito. Foi muito bem conduzido isso, identificou o valor está lá, foi feito o acordo depois com o controlador, a empresa está sendo restituída e a gente está aguardando agora a leniência. Então, é possível que entre a leniência e o valor de restituição pelo antigo controlador fique muito próximo uma coisa da outra, entendeu? Então, não teria grande impacto no fluxo de caixa da empresa, assim. Uhum. Mas só complementar que eu acho importante. Hoje eu não vejo problema assim, entendeu? Nada que indique, né? Se a partir do momento que você enxerga que há um problema desse tipo, a gente vai se desfazer da posição independente do tamanho que ela tem, independente de quão barata ela esteja, né? Porque perde todo sentido, né? Eu tenho um mandato de indivíduos, instituições e famílias para cuidar da poupança de longo prazo deles, né? Então, eu acho que eu tenho que ser diligente nesse ponto de vista, né? Uhum. Vamos falar um pouquinho agora sobre energia, né? A empresa não possui perspectivas de aumento de dívidas para o próximo ano, inclusive. Eu estava dando uma olhadinha aqui. Aliás, o setor de elétricas que hoje começou um dia até com um pouco mais empresas aqui no positivo. Taesa, inclusive, continua. Elet 6 também. A Eletrobras tinha notícias aqui sobre questão de privatização, mas falando especificamente sobre Neoenergia, a Neoenergia está caindo agora 0,66%, só para poder atualizar o pessoal. Como que está, assim, essa tua perspectiva para a Neoenergia no próximo ano? Acabou que, assim, só atualizando para o pessoal, na semana passada a gente ainda repercutiu aqui sobre essa questão da crise hídrica. No final das contas, existe uma perspectiva de já começar a desligar termoelétricas mais caras, porque, né, algumas chuvas saíram um pouco acima do que o esperado, e isso na semana passada refletiu positivamente no setor. Mas para a Neoenergia, com essa perspectiva de manter ou não, né, possuir perspectiva para dívidas no ano que vem, como que você está olhando para a companhia? Eu acho que é um caso de investimento muito interessante. A empresa atua nos 3 segmentos do mercado de energia elétrica no Brasil. A maior parte da geração do EBITDA dela vem da distribuição, mas ela ainda tem presença na geração e na transmissão, né? O que aconteceu nos últimos tempos com a empresa? No final do ano passado, ela arrematou a SEB, que é a Companhia de Energia de Brasília, né? E o mercado reputou que ela falou muito caro pela empresa, então houve, assim, uma certa desgosto do mercado em relação a esse fato. Além disso, a empresa tem uma série de projetos Greenfield que ela está desenvolvendo, tanto de geração de energia renovável, como de transmissão. E qual que era o receio? Que esses projetos fossem entregues acima do orçamento e estourando o prazo para a execução das obras. Só que a empresa tem um histórico de entregar abaixo do orçamento e antes do prazo estipulado. E quando a gente vai seguindo trimestre a trimestre, toda a interação que a gente tem com a empresa, está tudo seguindo dentro do planejado, entregando antes do prazo e abaixo do orçamento. Inclusive, ela tem agora, no final do 4º trimestre, todo um projeto de eólicas entrando em funcionamento já, tá? Que é o de chafariz. Então, o mercado, com receio desses 2 pontos, penalizou muito o preço da ação. A gente considerou aqui que era uma oportunidade muito interessante. Lá no começo do ano, a gente já fez uma posição, a gente vem carregando, né? Então, aqui no fundo, a gente tem essa visão bastante a longo prazo, tem entre 10 e 15 posições ali no fundo, pouco giro nesses nomes, é uma visão de longo prazo de investidor, de sócio mesmo dos negócios, né? Então, à medida que a empresa está entregando os projetos, como eu expliquei, né, dentro do prazo, abaixo do orçamento, o EBITDA está vindo acima do que a própria empresa esperava, né? Então, todo o ciclo de
de geração de caixa, de endividamento, está sendo melhor do que o mercado projetava, né? Então, tudo isso é muito positivo, né? E a gente acredita que tem muito valor para ser entregue para o acionista nos próximos anos ainda, tá? Acho importante destacar que tem empresa que é tida aí como até preferida pelo mercado, que ao longo do ano de 2022, ou vai ter que fazer um follow-on, né, um aumento de capital, ou vai ter que tomar dívida para fazer frente aos investimentos com que ela se comprometeu. Não é o caso da ANEEL, né? Então, e vai ter que fazer isso no momento de juros mais altos, né? Isso vai, se for através de dívida, vai impactar o lucro. E se for através de aumento de capital, vai diluir os minoritários, né? A não ser que o investidor acompanhe. Então, a Neoenergia ela não tem essa questão, ao contrário, né? A expectativa é endividamento estável para o ano que vem, e se o EBITDA vier melhor do que esperado, pode até diminuir, né? Isso é muito positivo, né? E nos últimos tempos, né? Sou pouco sensível a isso, mas nos últimos, 2 meses, aí, teve um momento ali que a empresa deu oportunidade, a gente aumentou a exposição e foi feliz nesse movimento, tá? Perfeito, Rodrigo. Bom, já são 5 horas no horário de Brasília, que tem muita gente ainda mandando pergunta, mas eu queria agradecer sua participação aqui no Top News, aqui, lembrar sempre que você pode vir não só no Top News, como toda a grande programação da BMC News, está super bem convidado. Queria pedir também as considerações finais aí para os investidores, o que o investidor tem que ter na cabeça, na sua opinião, aí para o curto, médio, longo prazo. Faltam só 3 semaninhas para a gente acabar o ano, a gente tem uma semana de Copom pela frente, né, Rafa? Exatamente. 5 meses a Bolsa fechando em queda. Não sei e ano que vem tem eleição, tem Copa. Quem é que ganha a Copa também, na sua opinião? Também quero saber isso, Rodrigo. Isso é importante. Quem que ganha a Copa? Isso é Brasil, né? Quem? Exato. Não sei, eu tenho que falar isso, mas eu gostaria de estar tão otimista assim com o time, né? Mas para que eu vou torcer, pelo menos, né? Olha, é o seguinte, foram meses difíceis, né? O que a gente percebe muito fundo tomando muito resgate, e isso acabou prejudicando o preço dos ativos. O investidor, né? O fundo é obrigado a vender, independente do preço que está na tela. Mas para o investidor, em geral, o que eu gosto de falar é o seguinte, olho no jogo e não olho na bola, né? Entenda a empresa que você está investindo, qual que é a sua tese de médio a longo prazo, porque essa é a minha cabeça, eu não estou aqui para tentar adivinhar o que vai acontecer no price action de curto e médio prazo, eu não tenho essa capacidade, não é para isso que não é a minha vertente, não é a minha aptidão, tá? Eu foco realmente no valor de ser sócio do negócio, de uma tese de investimento, né? Outra coisa, né? Você gosta da empresa? Muitas vezes a empresa que eu gosto não faz parte do portfólio, porque não tem a mais segurança necessária, né? Não dá para ter uma tese legal ali, né? Ou muito do que é positivo na tese já está refletido no preço. Então olho no jogo, não olho na bola, entendo o caso de investimento e o mercado traz oportunidade, né? E é isso que a gente tem feito aqui, tá? Aproveitando essas oportunidades. Show de bola, então, Maravilha, é isso Rodrigo. aí. Muito obrigado, viu? Boa semana para você aí, viu? Até a próxima. Aguardamos você outras vezes aqui para poder fazer esse investimento de mercado aqui junto com a gente. Eu que agradeço a oportunidade, sempre bom conversar com vocês, estou à disposição. Um grande abraço a todos. Até mais, até a próxima, então. Vamos seguindo por aqui, Rafa. Vamos. Dá uma olhadinha aqui nesse mercado. Vamos. Olha lá, Goi Azul liderando altas aí. CVC também tá, nesse bloquinho aí, né, de aéreas e turismo. Gol subindo 10,61%, Azul subindo 9,5%, CVC 4,81%. Mesmo a gente tendo alta, hein, gente, do dólar. Mas isso tudo foi muito influenciado pelas boas notícias, se assim a gente pode dizer. Né, na verdade, notícias mais otimistas em relação aos efeitos dessa nova variante da Ômicron, gente, né? Como eu falei mais cedo aqui para vocês, as primeiras avaliações aí dessa variante, né, que causa sintomas menos graves, apesar, né, de ter aí uma maior transmissibilidade. Isso fez com que o petróleo subisse mais de 4%, no caso do WTI, que fechou numa alta de mais de 4%. O Brent aí chegou também a fechar 4,58%. O WTI também ficou numa alta, no final das contas. O dólar também visto ficando a 0,18 de alta, 5,69 de cotação. Então a gente sabe que quando o dólar fica em alta, né, Rafa, essas companhias, as companhias aéreas tendem
a ficar no negativo, porque no final das contas elas têm todo o operacional, né, essa receita operacional dolarizada. Só que aí, e claro, quando o dólar está mais caro, as pessoas não querem viajar. Isso não favorece o setor, o dólar alto. Porém, com todas essas notícias em relação, mais otimistas, né, em relação a Ômicron, acabou favorecendo bastante aí o setor hoje. E aí a gente tem, então, esse setor em alta. A Vale sobe mais de 5% hoje. A gente também tem um setor de varejo aqui dando uma respirada. Olha lá, Magazine Luiza subindo mais de 3%. A gente tem aqui Lame 4 subindo 5%, Via 4,29%. Será que a gente chegou aí naquele repique, aquele rally de final de ano que todo mundo vinha falando, que todo mundo estava esperando chegar, hein, Rafa? Será? Que isso foi esperado, né, na Black Friday, não deu certo. Todo mundo esperava e não rolou. O que vocês acham, hein? Fala aí no chat aí pra gente. Vocês acham que finalmente chegou aí esse rally de final de ano aí pro varejo? Chegou? Deixa eu só abrir o setor de varejo aqui separado pra gente dar uma olhada, Rafa. Olha só. Olha como está o setor de varejo hoje. Até a Natura, que vinha caindo bastante aqui, foi o destaque, né? A maior queda aqui do mês de novembro, está subindo 3%. Só Pets que ainda está aqui no negativo. Mas no final das contas, Magazine Luiza subindo 3%, é tudo bem, tem que subir muito mais para poder, né, compensar aí essas altas, né, que a gente tem acompanhado. Magazine Luiza está com papel 7,25%. No ano ainda está acumulando uma queda de quase 71%. O papel está aí subindo 2,84% agora. Lojas Marisa que está mais subindo, né? Hoje aqui nesse momento está subindo 14,92%, com papel cotado a 4,16%. No ano está acumulando queda de 38,78%. Mas aí a gente tem praticamente o setor inteiro numa alta. Via está subindo, a gente tem Lojas Renner também subindo, Natura, CIA, Lame 4, ou seja, o blocão aí de varejo parece estar tendo, então, realmente um respiro. Siderurgia e mineração também está sendo um dia favorável. A gente teve cotação positiva também lá na Ásia hoje. E aí a gente tem aqui, ó, Vale subindo, né, bastante hoje, 5,38%. CSN Mineração, CSNA também subindo. A Usiminas 6,65% de alta. No setor de petróleo, com essa alta do petróleo, a gente também tem tanto o Petrobras como o Braskem, 3R Petróleo, Enalta, tudo no verdinho. E o Ibovespa está aí, finalizando, caminhando, né, para o final do dia, nessa alta de 1,78%, ainda beirando, voltar aí para os 107 mil pontos. A gente veio aqui para os 107, até olhar aqui qual foi a última vez que a gente veio para os 107, Rafa? Foi aqui, ó, no dia 11 de novembro. Né? 11 de novembro? 11 de novembro foi quando a gente chegou a ter aí o último pregão nos 107 mil pontos, 107.270. Será que a gente consegue, né? Aqui, 11 de novembro, a gente tinha fechado aí 107.594. Vamos ver se a gente consegue aí retomar, né, esse patamar aí do dia 11 de novembro. Vamos ficar acompanhando aqui, Rafa. Pois é, Débora, inclusive, viu, o rally chegou no setor de varejo, mas nas criptomoedas... Ainda nada? Atualiza aí pra gente. Ainda nada, o Bitcoin nesse momento está subindo 1,76%, mas está aos 49 mil dólares, né? O Ethereum subindo 2,43% aos 4.213 dólares. Binance Coin subindo 4,27% aos 572 dólares e Solana subindo 0,83% aos 189 dólares. Ainda assim, os preços deram uma despencada brusca no fim de semana. A questão da regulação nos Estados Unidos tem afetado muito o preço dos ativos, né? Essa indefinição de para onde eles vão, qual vai ser, né, a lógica adotada, enfim, alguns gatilhos aí ainda faltando para esse rally de fim de ano acontecer no mundo das criptomoedas, mas tem analista otimista e tem analista pessimista como em todo ativo, né, Débora? Exatamente isso, Rafa, tem sim. E é isso, a gente continua acompanhando esse cenário lá para Brasília até então. A gente também está de olho por aqui para ver se tem algum andamento sobre essa questão da PEC dos precatórios. A Anvisa e o governo estão se reunindo aí no Planalto por volta agora das 5h30 da tarde para poder discutir o aumento de restrições nas fronteiras devido à Ômicron. Então a gente vai ver o que vai sair dessa decisão aí do Planalto, ver o que vai acontecer, se realmente vai... A gente já sabia que hoje estava para poder acontecer, né, Rafa, umas reuniões relacionadas ao passaporte da vacina. A priori, inclusive, nessas reuniões a Anvisa não iria participar, aí depois foi decidido que a Anvisa iria sim participar, e aí agora às 5h30 da tarde existe aí uma reunião já marcada para discutir sobre o aumento das restrições nas fronteiras.
né? A gente vai também ficar acompanhando para ver no que isso vai repercutir, o que vai sair, quais serão as decisões, né, que a gente terá aí depois dessa reunião. Exatamente. Ó, o pessoal está falando aqui, o Bitcoin passou o ano todo em rally, falam que não dá para você pegar Bitcoin na mão. Queria mostrar aqui, ó. Dá para você pegar Bitcoin na mão sim, né? Né, Débora? Aqui, ó. Dá, olha aí, você tá vendo aí? Tá vendo? Toma, um Big Bitcoin. Um Big Bitcoin, tá bom? Ele está entre nós. É isso, não, mas Big Bitcoin. Não, mas falando aqui sobre o Bitcoin, e falando também que o Bitcoin passou o ano todo em rally. Pois passou. E ele passa todo o tempo em rally, em todo momento, no caso. O Bitcoin só sobe se você for pegar a comparação anual de cada ano por ano. Mas se você for pegar em comparação ao último mês, né, que ele estava 60 mil dólares, 68 mil dólares, nesse momento ele está aos 49 mil dólares, o negócio está dando uma despencada brusca aí. Mas que para quem mexe com criptomoeda tá acostumado, né? Não é nada que vai fazer a pessoa perder o sono, né, Débora? Dá para poder sobreviver, né, Rafa? Dá. Não, quem tem criptomoeda mais 6 meses, por exemplo, sabe que o negócio vai subir 300% um dia, vai cair 20% no outro. O importante é você olhar o preço médio do negócio, né? E se você ter lógica de longo prazo. Não adianta nada você entrar lá em Dogecoin ou Shiba Inu Coin, que é meme coin, esperar que o negócio vá subir por pura especulação. Aí você vai realmente perder dinheiro, não vai saber nunca quando vender, quando comprar, enfim. Isso em qualquer coisa, né, Débora? Muita gente compra ativo sem saber o mínimo do ativo. Exatamente. Né? Não saber qual o projeto, qual é o plano. Pô, quando é que você vai sair do negócio? Você comprou, quando é que você vai sair? Sabe, daqui a 5, 10 anos? Sabe, quando tiver tal gatilho, qual é o gatilho do ativo? Enfim, então você tem que saber muito aí, fazer essa análise, que é uma análise um pouco mais fundamentalista, né, Débora? Exato. Do projeto. Rafa, deixa eu deixar o pessoal atento aqui no chat, o pessoal que está aqui assistindo a gente. Daqui a pouquinho a gente vai ter aqui as análises gráficas do Fabrício, né, Stagliano, que, segundo o professor Cabral, vai estar aqui com a gente direto lá do Pará. A gente vai se certificar disso também, mas já aproveitem para deixar aqui os stickers, os papéis que vocês querem aí que o Fabrício dê uma analisada, já vão fazendo aqui os seus pedidos. Eu e o Rafa, a gente vai seguindo na ordem aqui que vocês forem deixando, né, para poder a gente ir acompanhando aqui os pedidos de vocês, tá bom? Eu vou tentar trazer aqui as atualizações aqui das cotações, de acordo com o que vocês forem deixando aqui os pedidos de vocês. E Rafa, lembra que eu estava falando aí dessa reunião que está prevista agora para 5h30, são 5h12 agora? Mais cedo, o ministro Barroso tinha dado 48 horas para o governo explicar por que não estava exigindo o passaporte da vacina a quem desembarca aqui no Brasil. A determinação do ministro tinha ocorrido aí a partir de uma ação da rede que estava pedindo que o governo realmente adotasse medidas recomendadas pela Anvisa. E aí vem depois essa decisão dessa reunião, né, para as 5h30 da tarde, aí onde eles iriam discutir essa questão do passaporte da vacina às 5h30 da tarde não só passaporte, mas de restrições, tá? Em relação às fronteiras aqui do Brasil. O fato é, as notícias mais otimistas do dia foram em relação a realmente aos sintomas dessa nova variante, de não serem mais graves do que as outras variantes que a gente tem, e realmente só muito mais transmissível, né? O que isso tem gerado realmente um certo alívio, porque no final das contas, como a gente sempre tem batido nessa tecla aqui, né, Rafa? Temos vacina e, se é por uma questão da transmissão, temos a vacina e outras várias medidas para poder tentar dar uma segurada nessa transmissão. E isso tem ajudado aí nesse alívio que a gente tem visto no mercado, inclusive aqui no Brasil, né? O Ibovespa dando uma sustentada aí nessa alta desde o início do dia. A Ibovespa vem mantendo aí agora 106.932 pontos. E na variação aqui no índice continua aí, Gol disparado aí lá na frente. 11%, mais de 11% de alta nesse momento. Gol? 11%? Mais de 11% de alta aí, 11,01%. Olha lá, voltamos, 107 mil. Nós já mandaram ticket pra caramba. 107.004 pontos agora. Acabamos de recuperar os 107 mil pontos por enquanto. A gente já tinha batido os 107 mil durante o período da manhã. A última vez que a gente tinha conseguido fechar um pregão aos 107 mil pontos foi no dia 11 de novembro. Então a gente... perdemos agora. Mas vamos ver, gente. Ainda falta um tempinho aqui. Nossa. Foi muito Você ligeiro. acabou de bateu e perdeu. Mas, gente, são 5h14. Ainda tem um tempinho aí, até fechar. Foco, força e fé. Até fechar. Tem um tempinho. A gente vai ficar aqui acompanhando para ver no que vai dar. Né? Porque, enfim, no final das contas é importante que a gente fique de olho
nessa movimentação do Ibovespa. Ô, Rafa, o que eu estava olhando mais cedo também era que a Rússia estava classificando essas relações aí com os Estados Unidos como bastante lamentáveis e disse que não estava esperando muito um avanço com conversa entre o Putin e o Biden. Não sei se estava mais cedo, a gente até conversou com a Giovanna Locatelli, eu não cheguei a abordar sobre isso. Eu não sei se você vinha acompanhando essa questão entre o Putin e o Biden, mas eles vinham realmente aí tendo essa conversa. Por lá, o Kremlin tem caracterizado o estado de relação entre os Estados Unidos e a Rússia nesse patamar de, abre aspas, bastante lamentável. Estão brigando, hein? Afirmando não esperar nenhum avanço na reunião, inclusive, dos presidentes, que deve acontecer em breve, né, dos Estados Unidos e lá da Rússia, que está marcado para amanhã, inclusive. E por meio de essa reunião, tá, gente, vai acontecer por meio de uma videochamada. Os dois líderes devem, nessa reunião, discutir, entre outros assuntos, as crescentes tensões lá na Ucrânia. Ele disse o seguinte, que é difícil esperar um avanço nessas negociações, né? Foi o que disse, então, o porta-voz do Kremlin mais cedo. Ele afirmou ser improvável de que todas as disputas que marcam as relações bilaterais sejam resolvidas em poucas horas. No mês passado, funcionários americanos notaram movimentos incomuns das tropas russas perto da Ucrânia e expressaram preocupação com o que dizem ser planos para uma possível invasão, o que Moscou tem negado. Será, Rafa? Gente, pelo amor de Deus, eu duvido que já tenham sentado num bar, ali os dois, para trocar uma ideia na moralzinha, assim, sabe? Sabe aquela ideia tranquila de bar, ô Débora? O pessoal tá colocando muita atenção nisso aí. Gente, pelo amor de Deus, fica brincando com essas coisas. A última vez que teve isso daí foi Guerra Fria, cara. Nossa, hein? Nossa, lembra dessa... Eu não lembro porque eu não tava vivo, mas assim, então pelo amor de Deus. Gente. Eu não sei, eu sinceramente... Bom, faça as pazes, entendeu? Importante lembrar que são grandes potências nucleares aí discutindo, né? Não são... Enfim. Coisas que unem o Brasil, o povo. Vamos ver coisas que unem o povo. Vamos lá. O quê? Sei lá. Futebol. Não vai falar sobre... Não, futebol não. Futebol o pessoal vai brigar. Né? A gente precisa de dinâmicas. Alô, RH de todo o planeta. Vamos fazer aí uma roda de conversa pra gente saber aí como resolver esse tipo de coisa da maneira mais tranquila possível. Para levar para lá, para a Rússia e para os Estados Unidos. Gente. Fazer as pazes. Mais tranquila. Tem como fazer, gente. Terapeuta de plantão aí também. Tem um monte de gente que faz isso, né? Às vezes está em crise em relacionamento, faz terapia de casal, aí vai lá, senta os dois, fala, eu gosto disso, não gosto disso que você faz, aí vai lá, resolve. Entendeu, gente? Pelo amor de Deus, vai com calma nisso daí. Entendeu? Essa coisa do... Qual que é o nome? Bastante lamentável. Bastante lamentável. Isso é forte, né? Isso é meio forte. Então, pelo amor de Deus, gente. Vamos com paz. Vamos atualizar algumas carteiras aí, Rafa? Olha só, BB Investimentos está retirando Suzano, Raia Drogasil e Taesa da carteira recomendada semanal, incluindo Semig, Rumo e São Martinho. BB Investimentos, então, retirou Suzano, Raia Drogasil e Taesa da carteira recomendada semanal e incluiu Semig, Rumo e São Martinho. Tá? Em compensação, a Guide Investimentos trocou Ambipar por Suzano na carteira recomendada semanal. Só para poder atualizar vocês. Show de bola. Combinado? Vamos agora para as análises gráficas, porque no final das contas a gente vai ter hoje aqui conosco o Gabriel Molo. Houve uma troca aqui de última hora. Real? Exatamente isso. O homem, a fera? Eu acho que exatamente isso. É o Gabriel Molo que vai agradável. Estar aqui. Fizeram uma pegadinha do malandro com a gente, Rafa, aqui no estúdio. E aí é o Gabriel. O Gabriel conosco aqui tá conosco. Com a gente aí, mas que bom que você está aqui conosco, Gabriel. Obrigada super, porque tem um monte de pedido dele. Aqui no chat. O pessoal já está cobrando aqui a gente. Me largou. Foi embora, né, da minha vida aí, poxa vida, né? A gente batia altos papos no BMCenal. Né? O Gabriel te largou? O Gabriel me largou, sumiu, né? Eu fiquei à espera do homem. Então, pelo amor de Deus, tudo bom, Gabriel? Gabriel, não liga não, ele anda meio um pouco meio emotivo ultimamente. Eu estou emotivo, eu tenho Vênus em Câncer, né? Então sou meio emotivo. É só me chamar, Rafa, eu vou lá no BMC, eu venho com o maior prazer aqui falar de gráficos com vocês. Show de bola, então. Bom, tem muito ticker aí hoje, viu, Gabriel? Só pra gente começar, então,
Bom, acho que a primeira dica aqui foi do Christian Silva, perguntando sobre HBSA3, por favor. HBSA3, Hidrovias do Brasil, se puder analisar para a gente. Então vamos lá, construir o gráfico aqui. Olha, ela está testando uma resistência ali na região dos 3,010, né? O que eu acho interessante é que esse papel ele está tentando estabilizar o preço nessa região para começar a se recuperar. Então, eu sugiro que esperem uma realização, né? Já que ela subiu muito ali no dia 3. E aí, assim que ela fizer um fundo maior do que o anterior, você compra, buscando aqui, a princípio, a linha de tendência de baixa, né? Rompendo essa linha de tendência de baixa, a gente pode montar um pivô para cima, buscando lá os R$7, né? Que seria ali aquele topo. Então, só esperar realmente um fundo maior do que o anterior para confirmar que os compradores vão entrar nesse papel, aí primeiro alvo aqui nos 3,34, depois rompendo lá no 7,73. Perfeito, então, ó. Segue aí, porque eu não consegui me achar ainda nesse início dessa lista. Não achou? Aí que você tá. Foi o Christian Silva que pediu HBSA3. HBSA3. Mas depois, ó, veio o Rafael Botelho e perguntou sobre Itaúsa, ITSA4. Dá um Ctrl F aí, ô Debs. Ctrl F, joga o ticket, o que você acha no chat? É bem rapidão. Tem muito ticket, inclusive. A ITSA4, ela sentou aqui nesse suporte, né? Fez um teste, ficou bem interessante. Além disso, ela está dentro desse pequeno canal de alta, que também reforça aí a ideia de compra, tá? Então, assim, eu vejo compra nesse nível, né? A gente já está comprado aqui, o pessoal da Sarinvest. Estamos buscando aqui um alvo na LTB, tá? Ali na região dos 11,04. E aí o stop aqui abaixo do suporte. Assim que romper a LTB, aí nosso alvo passa a ser lá o topo do canal de alta, né? Mais ou menos ali na região dos 13, 14 reais, tá? Uhum. Show de bola, então. Ó, depois de Itaúsa, veio aqui e perguntaram sobre TAEE, né? Também conhecido como Taesa, se não me engano. TAEE 11. TAEE. Então, a Taesa, a gente também estava comprado, né? Ainda tá, mas estava comprado lá perto do suporte, né? Agora, Rafa, ela rompeu ali a LTB, tá? Tá testando essa resistência, mas a princípio, né, fazendo essa formação aqui, o que eu acredito que vai acontecer é a montagem do pivô, tá? Para quem não sabe, pessoal, é mais ou menos uma formação assim, ó. Ela vai dar uma realizada, né, até a LTB, trabalha um pouco nesse nível, e aí depois ela começa a subir de novo, e aí ela vai buscar lá o topo, tá? Ela vai buscar o topo aqui nos 40 reais, mais ou menos, e então é interessante. Eu esperaria, Rafa, para comprar quando ela começasse a trabalhar aqui nessa LTB, tá? Fazendo esse movimento, né? Ela faz esse nível aqui. Aí eu acho que é interessante comprar, jogar o stop aqui embaixo, da LTB, e aí o alvo lá no topo. E aí, para quem quiser segurar no longo prazo, né? Uma vez que ela provavelmente vai começar a nova onda de impulsão, é só reproduzir esse canal de alta que eu fiz aqui, pessoal, e aí jogar o alvo, né? Lá em cima, né? Na região dos 50 reais, tá bom? Mas isso aí provavelmente demora um ano ou 2 anos, tá? Para se formar, mas é uma operação de longo prazo bem interessante, até porque ela é uma excelente pagadora de dividendos, né? Gabriel, agora eu consegui me achar no chat agora com o pessoal na lista gigantesca que tem aqui. Agora vem o Helder, que está pedindo aqui para a gente fazer uma análise para ele da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, CETEP aqui com TRPL4. Transmissão Paulista, Isso. famosa. TRPL4, vamos lá. Então, a TRPL4 também está na mesma situação, né? A gente comprou perto do suporte, ela está na LTB, provavelmente vai dar uma boa realizada, tá? Faz o pivô de alta, aí eu acho que vale a pena comprar de novo, né?
e buscar lá o topo. Aí, mesma história, quem quiser segurar, também, né, pode segurar lá na região dos 32, 33, porque ela vai pegar esse canal de alta aqui, ó, e bater lá em cima, né, fazer uma nova onda de alta, tá? Perfeito, então. Bom, ó, depois Rafael Botelho pedindo Cash 3. Isso. Maior queda de hoje. Cash 3. Vamos lá. Olha, a Cash 3, o que ela está fazendo? Ela está tentando construir um fundo maior do que o anterior. Né? Ela fez aqui uma reversão na linha de tendência de baixo, no canal de baixo, me perdoem. Aí, agora, ela estourou a resistência, tentou romper a outra resistência ali dos 3,67, não conseguiu. Provavelmente agora ela vai testar esse suporte aqui da região dos 3,04, e aí ela fazendo um candle positivo, né, um martelo ou algum outro candle significativo, pessoal, pode dar uma oportunidade de compra para buscar aqui, a princípio, o LTB, montando pivô de alta, ela inicia a recuperação lá para os R$12, tá? Então, o que eu sugiro é, aguarda um pouco, deixa ela fazer esse movimento aqui de reversão, né, marcando um fundo maior do que o anterior, e aí a gente pode pensar em comprar próximo do suporte, com os alvos que eu falei agora há pouco, tá? Show de bola, então. Show de bola. Bom, ó, depois de Cash 3 veio o Helder de novo com MYPK3, por favor. PK3? MYPK3, Iocp Maxion. Ele é o grande acionista. MYPK3, eu entendi PK3, desculpa, pessoal. Olha, fica tranquilo. Deixa eu construir o gráfico com vocês, rapidinho. Ó, então ela tem uma região de suporte aqui, interessante. Um pouquinho mais para cima. E aqui tem. A princípio, pessoal, ela está tentando, né, fazer um fundo aqui nessa região de suporte. Hoje ela está começando a dar uma demonstração de exaustão, né, por causa desses candles, tá? Você vê que ela abriu, o candle subiu bastante, depois devolveu, né, mais da metade, então isso indica uma certa exaustão. O que eu recomendo? Espera ela dar uma realizada, provavelmente ela volta aqui até a região de suporte para testar de novo, e aí testando ali na região dos 14,50, fazendo uma reversão, a gente pode pensar numa compra com o stop aqui embaixo e o alvo lá no topo do canal de alta, tá? Acho que ela está num canal bem legal, é só esperar para comprar num bom momento, que aí vai ser um trade fácil de ter lucro. O Eduardo Ribeiro está pedindo aqui 2 bancos digitais, Banco Pan, BPAN 4 e BPAC 11. Tá bom, então vamos lá rapidinho para o BPAN. Ó, pessoal, o BPAN a gente comprou hoje, tá? Porque eu acredito que ela está fazendo aqui um pequeno fundo maior do que o anterior e acredito que logo mais ela deve testar, romper essa resistência, né? Buscar aqui a LTB e aí assim que ela fizer esse teste na LTB e romper, monta o pivô de alta e busca lá o topo. Então, para quem tiver interesse, eu acho que vale a pena, né, comprar aí nesses níveis de 11,59, jogar o stop aqui na região dos 9,74, e aí o alvo, pessoal, a princípio fica aqui na LTB, né? Se ela fizer uma boa reversão, né, se ela não fizer uma reversão aqui nesse nível, desculpa, a gente pode estourar, a gente já pode jogar o stop lá em cima, mas se ela bater aqui e fizer um candle negativo, assim, muito feio, ou uma ideia de reversão, aí pelo menos joga o stop no break-even, tá? E se voltar, você não perde nada, né? Mas eu acredito, além do que ela tem esse canal de alta aqui bem legal, eu acredito que ela tem aí grande chance de romper a LTB e buscar lá o topo, tá? E aí a BPAC, né? A gente comprou um pouquinho antes. Hoje ela está testando esse suporte, né? Que ela rompeu, testou o suporte.
Se amanhã, pessoal, ela fizer um candle positivo com uma amplitude bacana, eu acho que também vale uma compra, tá? Jogando stop aqui embaixo do suporte, e aí o alvo, né, no caso, já vai ter que ficar lá em cima, né, lá na região dos 32, né, como se ela já tivesse indo buscar o rompimento da LTB, porque senão o alvo fica numa relação de risco e retorno ruim e aí não vale a pena. Aí seria melhor esperar ela fazer o pivô de alta para a gente comprar, tá? Maravilha. Na sequência, a gente tem aqui o investidor desqualificado, que desqualificado ele não tem nada, gente. Ele é sempre nosso telespectador, mais do que assíduo aqui, que está sempre aqui conosco. Ele está pedindo NVIDIA, NVDC34. Vamos lá. Olha, a NVIDIA fez um martelo de alta legal hoje, tá? Eu acho que nesse nível aqui vale a pena comprar, né? Nós compramos já há um tempo atrás, mas acho que nesse nível aqui vale a pena comprar. Aí joga o stop aqui na região dos 31,62 e o alvo lá no topo, né? Lá na região dos 42,61. A única coisa que eu vou fazer uma ressalva, tá? É porque provavelmente ela pode fazer um topo duplo, né? Se ela não ultrapassar aqui essa região dos R$40, e aí ela começa uma realização um pouco mais acentuada, tá? Ela seria mais ou menos, ela teria feito aqui um canal de alta. Então, aí por causa disso, eu vou falar para você tomar cuidado, né? Se ela bater aqui na região dos R$40 e não conseguir passar, seria bom apertar o stop, porque aí realmente ela vai fazer um topo duplo aqui e vai tentar realizar até a base do canal, tá? Mas do contrário, se ela romper essa resistência, aí ela provavelmente monta um pivô de alta e deve seguir subindo, né? Por mais algum período, por mais algum tempo, tá? Aí pode ficar tranquilo, né? E segue o jogo, tá bom? Então, só essa ressalva para você ficar de olho nela, caso ela não romper a resistência dos R$40. Perfeito. Aí o Eduardo Ribeiro veio aqui com Uzi Minas, por favor. Uzim 5. Vamos lá. Olha, a Uzim 5, pessoal, a gente já comprou ali perto do suporte, tá? Agora, o nosso top já está até aqui na região de abaixo desse suporte. No momento, eu não acho interessante comprar, porque ela está tentando romper a LTB para montar o pivô, tá? Então, eu esperaria montar o pivô, e aí eu compraria, colocaria o stop abaixo da LTB, e o alvo ficaria lá na região dos R$23, tá bom? Então, a princípio seria isso, aí chegando lá nos 23, rompendo os 23, aí realmente ela vai buscar o topo do canal de alta, tá, pessoal? Então, ela vai buscar lá os 54, mas esse movimento aí deve demorar algum tempo, né? Provavelmente alguns anos para ocorrer, mas é um movimento bem legal, tá? Seria bem legal participar desse trade de longo prazo aí de Uzi Minas. Perfeito, então. Bom, ó, depois aqui veio o Juliano Ramos Balbinot perguntando sobre JPMC34, também conhecido como, tem ele falando original, JPM, né? Também conhecido como JP Morgan Chase. O JP tá bem interessante para comprar, tá? Por quê? Ele testou aqui o suporte, tá vendo? A princípio ele está testando esse suporte, né? Tem feito aí candles positivos nessa região, então mostra que ele quer realmente continuar subindo. E tem, né, um canal de alta bem bacana, ó, tá vendo, nessa região, o que reforça a minha ideia de que tem aí uma tendência de alta a nosso favor, tá? Então, compraria aí na região dos 91,10, colocaria o stop aqui embaixo na região de suporte ali nos 86,65, e como primeiro alvo eu colocaria ali os 106,99, tá?
que é uma projeção dessa amplitude aqui. Aí, rompendo, né, seguindo esse movimento de alta, eu ficaria, né, como alvo lá no topo do canal de alta, tá, pessoal? Seria mais ou menos isso daqui, né? Mais ou menos no 131, que aí foi quando começou o movimento de alta mesmo, tá? Agora está no meio do caminho, mas um bom upside aí para quem quer comprar JP, tá? Perfeito, show de bola. Bom, depois de JP, veio aí então, né, o Denis Salles pedindo Cielo. Exatamente. Ciel 3. Olha, Isso. a Ciel 3, pessoal, ela está tentando voltar aqui para essa região de suporte, tá? Ela perdeu, né, alguns dias atrás aí o suporte, mas rapidamente ela voltou. Então, o que eu acho interessante? Vamos aguardar ela dar uma realizada só para marcar, né, um fundo maior do que o anterior, nessa região aqui de suporte. Fazendo esse movimento, a gente vai poder comprar, né, ali mais ou menos uns 2,30, 2,28, mais ou menos nesse nível, jogar o stop aqui abaixo nos 1,95, e aí, a princípio, né, a LTB aqui nos 3,70. Rompendo essa LTB, pessoal, aí o turnaround da Cielo deve começar, tá? E aí, realmente, né, o turnaround a gente sempre busca lá o topo anterior, né, que no caso seria lá uns R$25. Então, ela tem um bom espaço, né, para se recuperar. Também demoraria muito tempo, mas não seria nada mal, né, pegar toda essa valorização aí do Cielo, tá? Show de bola, então, ó. Depois veio bom, aí o pessoal tá falando sobre... Oi, o Cerveja pediu Cerveja o BR3, pedindo né? aquela, com certeza é aquele papel que faz muito tempo que você já não avalia, Gabriel. Não sei quantas horas. Oi, BR3. Oi, BR3. Faz meia hora que eu não vejo o BR3. Olha, pessoal, o BR3, ela também perdeu o suporte, tá? Mas diferente da Cielo, ela ainda não mostrou que está tentando voltar para o suporte. Então, por hora, eu deixaria ela em stand-by, porque se ela começar a pesar, né, e vir a perder os 81 centavos, que é essa mínima aqui local, ela pode voltar ali para o suporte dos 73 centavos, e aí, assim, a gente poderia esperar uma reversão, né, aí realmente aí compra um alvo ali na LTB e o stop aqui embaixo. Mas, por enquanto, como ela não mostrou essa força para voltar para o suporte, então é melhor deixar um pouco de lado, deixa o preço estabilizar para a gente ter um melhor ponto de entrada. Perfeito, então. Bom, ó, o Moisés Henriques da Silva aqui perguntando sobre BBAS3, por favor, Banco do Brasil. Ó, BBAS3 rompeu hoje aí a LTB, tá? Agora, o que provavelmente ela vai fazer? Dar uma realizada, montar o pivô de alta aqui nessa região, e aí, assim que ela fizer esse movimento, a gente vai ter um excelente ponto de compra. Aí a gente compra nesse nível, joga o stop aqui abaixo da LTB, e aí o alvo a gente vai colocar lá no topo, né, lá nos R$48. Então, ela começa, né, a busca lá pelo topo do canal de alta, tá? Ela já fez esse movimento aqui, teve um problema na Covid, aí agora ela começa de novo a buscar lá o topo do canal de alta. Então, seria essa a ideia para Banco do Brasil, né? Só esperar fazer esse movimento aí na LTB para a gente poder comprar por um bom preço. O Christian está falando, hidrovias do Brasil, a gente já deu uma olhada ainda há pouco, né? Porque o Christian estava pedindo aqui. Já demos. Então vem seguir. o ticker da Kelly Key. Exato. Ele vai musicalizar. Baba Baby, né? Baba Exatamente Baby. isso. Misto TV tá pedindo Baba 34. Baba 34. Então vamos lá. Olha, a Baba ainda, ela fez aqui uma reversão, tá? Mas ainda está cedo para a gente afirmar se já vale a pena comprar. Eu esperaria
né, fazer um fundo maior do que o anterior, aí eu compraria nessa região, tá? Jogaria o stop aqui embaixo, né, dessa mínima, e colocaria como alvo ali a linha de tendência de baixa. Então, não acho que vale a pena comprar agora, uma vez que ela subiu muito, tá? Provavelmente ela deve ter uma realização nesse nível, e aí sim a gente pode pensar em comprar, né, nesses parâmetros que eu falei para vocês, tá? Show de bola. Show de bola, então, Baba 34 aí, para o Grande Misto TV. O Henrique Santos pedindo FESA 4, por favor. Ferbasa. Vamos lá. Ó, a FESA também está tentando voltar para o suporte. Hoje fez um candle bem interessante. O que eu vou sugerir? Espera ela dar uma realizada, marcar esse nível aqui dos R$45 novamente. E aí, assim que ela marcar esse nível, acho que pode valer uma compra, né, com o stop aqui embaixo, os 42,36, e aí o alvo lá nos R$60, tá? Que seria esse último topo dela. Rompendo esse último topo, aí fica o alvo lá no topo do canal de alta, tá, pessoal? Então seria bem interessante, né, pegar esse movimento aqui de FESA 4. Maravilha. O Bruno Pinheiro está pedindo assim, pode ver um ponto de entrada para Magalu? Posso, claro. Vamos lá dar uma olhada. Olha, um ponto de entrada para Magalu seria uma realização, tá? Ela passa por uma realização, aí ela faz um fundo maior do que o anterior, aí você compra, né, joga o stop aqui embaixo, no 5,95, e o alvo lá na região dos R$12 mais ou menos. O que eu achei bem legal aqui de Magalu, pessoal, que eu tô achando que vale muito a pena comprar daqui a um tempo, né? Só esperando esse fundo maior, esse fundo anterior acontecer, fundo maior do que o anterior acontecer, é porque ela fez parece que ela está fazendo um fundo duplo, tá? Nessa região de suporte aqui dos 6,30, né? Então, olha que legal, esse fundo duplo aqui bem grande. Se ele confirmar, então ela vai poder fazer uma recuperação muito boa, né? Rompendo aqui a LTB, rompendo depois a outra LTB e buscando lá o topo. Então fiquem de olho, né? Eu acho que vale bem a pena se posicionar em Magalu se ela fizer esse fundo maior do que o anterior nessa região, tá bom? Perfeito, então, aí Magalu para o grande Bruno Pinheiro. O Augusto do Vale pediu aqui para analisar JHSF3, por favor. Vamos lá, JHSF. Olha, ela está testando aí a LTB, tá? Então, assim, se você tiver comprado, eu acho que vale a pena você colocar o stop ali abaixo da mínima do dia anterior, né, com uma certa margem. Por quê? Se ela não conseguir ultrapassar aqui a linha de tendência de baixa, provavelmente ela vai fazer o mesmo movimento que o anterior, né? Ela vai dar uma boa realizada, buscando aqui os 4,62, né? Já se amanhã ela abrir em alta, né, e romper a LTB, aí vai ser uma boa notícia, porque ela vai tentar montar um pivô de alta, e aí ela começa a recuperação, né, buscando lá o topo anterior, lá na região dos 9,80 mais ou menos. Então, por enquanto, aguarda, né, vamos ver o que ela vai fazer, mas pelo que o mercado está mostrando, provavelmente ela vai tentar romper a LTB, tá? Só coloca o stop ali, se caso o mercado azede por alguma notícia que a gente não sabe ainda, aí você se protegeu, né, e não toma todo esse prejuízo de novo na cabeça, tá bom? Maravilha. O pessoal agora está pedindo aqui para poder a gente dar uma olhadinha em Redditor, Redditor 3. Vamos lá. Ricardo Ferreira. Isso. Olha, a RDOR, pessoal, ela está tentando fazer um suporte aqui, um pouquinho mais para baixo, na verdade, aqui na região dos 47, tá? O que eu acho interessante? Se amanhã ela fizer um candle de alta aqui, um martelo ou algum candle de reversão bacana, eu acho que vale a pena comprar, jogar o stop aqui embaixo na região dos 46, e aí o alvo, né, eu colocaria lá no topo, lá nos R$75, tá?
ela caiu muito, né? Então, provavelmente, ela vai tentar fazer um pullback. Se não voltar lá para os 75, a princípio, ela pode voltar aqui para os 58, o que já dá uma, né, essa resistência aqui bem significativa, tá vendo? O que já dá uma margem boa aí de trade, tá? Já teria aí uma margem mais ou menos de uns 21%, né, para 5, 6%. Então, tem uma boa relação de risco e retorno. Eu acho que vale a pena esse trade. Mas, como condição, ela precisa fazer, né, um candle positivo que não rompa essa mínima aqui dos 47, tá? Tá bom então. Edidora aí. Então, pro Ricardo. Bom, e Débora? Me perdi aqui, hein? Agora achei, desculpa. SEQL3, por favor. SEQL3. Olha, ela subiu muito, tá? Por enquanto, ela testou aqui a resistência, né, fez um candle de reversão bem significativo. Então, provavelmente, ela deve fazer um fundo maior do que o anterior. E aí, quando ela fizer esse fundo maior do que o anterior, pessoal, acho que vale a pena comprar. A princípio, buscando aqui o stop, o alvo na região da LTB. Ela rompendo, montando pivô de alta, a gente pode jogar o alvo lá no topo, tá? Esperando uma recuperação do papel. Mas esse candle aqui, provavelmente, né, ela indicou que não vai conseguir passar de uma vez dessa resistência, deve dar uma realizada e fazer um fundo maior do que o anterior, ou um fundo duplo aqui nessa região dos R$9, tá? O Naico tá pedindo para explicar Braskem. A gente não olhou Braskem ainda, né? Nessa lista toda aqui, agora nem eu já me lembro mais. Ele tá pedindo assim, explica essa Braskem, por gentileza, Braskem 5. Olha, a Braskem, ela fez aqui, né, um teste no suporte, chegou aqui no fundo do canal de alta, tá vendo, pessoal? E por algum fator aí de fundamento ou de notícia, ela começou a puxar muito, né? Ela já rompeu a LTB, rompeu aqui a resistência e agora ela está buscando o topo. Então não há muito o que fazer, né? Agora não vejo ponto de compra, né? Quem está comprado, o que eu recomendo é para ir colocando stop abaixo da mínima anterior com uma certa margem e aproveitar o trade, porque ela fez uma conjuntura aí muito boa, né? Então provavelmente ela vai continuar puxando, se não até aqui o topo, né? Se ela romper o topo, ela já vai direto lá para o topo do canal de alta, tá? Vai lá na região ali dos 98, mas comprar agora é muito difícil, tá? Não acho que vale a pena, né? Quem conseguiu comprar perto do suporte, parabéns, comprou muito bem, mas comprar aí no meio do caminho, eu acho que você vai pagar caro e a chance de você tomar um stop é muito grande. Então, eu deixaria de lado, tá? Justíssimo. Bom, depois disso veio quem, ô Debs? Achei. Pomo 4. Carlos Henrique aqui pedindo. Pomo 4, Marco Polo. Pomo 4. Pomo 4. Olha, a Pomo 4, ela está trabalhando nessa acumulação, tá? Eu acho bem interessante, acho que vale a pena comprar, uma vez que ela fizer uma realização, né? Fez a realização, aponta aqui um candle de alta, mais ou menos nessa região, aí eu acho que vale a pena comprar aqui próximo do suporte, jogar o stop aqui nos 2,30 e o alvo lá nos 3,80, mais ou menos, esse topo do canal de alta. Se ela romper, aí, pessoal, ela vai buscar a recuperação, né, ali na região dos R$5 e tem um bom espaço, né, dá quase aí para dobrar o capital investido, tá? Então, ela tem uma boa relação de risco e retorno, eu acho que vale a pena comprar, mas só se for perto do suporte, tá? Nunca comprem aí perto da resistência, porque pode ser um falso rompimento e vocês vão ficar com stop muito longo, né, acabar perdendo aí vai tomar um stop bem grande e isso vai doer na carteira de vocês, tá bom? Show de bola. Depois de Pomo 4, a gente tem o Ezequiel pedindo Agro 3. Desculpa, qual código? Eu não entendi. Agro 3. Agro 3.
A Agro 3? Perfeito. Isso. Olha, a Agro 3, ela está tentando, né, voltar aqui para essa região aqui de resistência, né? A gente pode considerar que ela tentou testar aqui esse suporte, mas por enquanto eu não compraria, né? Eu esperaria mais um pouco para que ela fizesse um cenário mais bonito, né? Ou ela rompe aqui, faz um teste nessa região dos 24, e aí sim eu compraria aqui, mesmo pagando um pouco mais caro, o stop aqui e o alvo lá no topo, ou realmente eu esperaria ela voltar aqui na região dos 22,76, que eu acho melhor, né? Aí faz aqui uma reversão, aí sim eu penso em comprar com stop, com o alvo lá nos 33, e o stop aqui abaixo desse suporte. Então ela ficou ela ficou aqui no meio do caminho, né? E eu não acho isso muito interessante. Então eu esperaria, né? Eu acho que é um bom papel, ele tem um canal de alta muito legal, mas eu esperaria aí um preço um pouco melhor para poder comprar com mais segurança. Show de bola aí. Bom, depois de Agro 3 veio o Thiago X-Trader Small Caps, pedindo Gafisa, por favor. GFSA3. Vamos lá ver a Gafisa. Olha, a Gafisa, ela voltou aí, né? Ela rompeu aqui, voltou com muita força, tá? O que eu acho vale a pena esperar um pouco, né? Agora ela já subiu muito. Deixa ela realizar até ali a região dos R$2, mais ou menos. Faz um fundo maior do que o anterior, aí eu acho que vale a pena comprar, tá, pessoal? Buscando realmente uma recuperação, né? Ela caiu bastante, ó, tá vendo? Ela tem uma LTB bem longa, né? Então, se você conseguir comprar próximo do suporte, né, vai ter uma boa relação de risco e retorno. E aí, né, se ela fizer uma reversão de preço e buscar lá, você vai conseguir praticamente aí, né, dobrar o seu capital investido. Então, tem um bom upside, né? Mas comprar agora, eu acho que você vai acabar pagando caro, porque se ela realizar, né, até os R$2, e eu acredito que ela deve fazer isso logo mais, aí é melhor esperar um pouquinho, compra aí, joga o stop aqui no 1.087 e mantém o alvo lá no 5,70. Perfeito, então. Bom, vamos para nossa saideira aqui. Saideira, Rafa. Perfeito, vamos de BB Seguridade, então, que foi o Flávio Rodrigues que pediu aqui. BBSE3, por favor. Vamos lá ver. Olha, a BB, ela está tentando, né, firmar aqui em cima da LTB, tá, pessoal? Ó, ela rompeu, né, tentou voltar aqui, mas não conseguiu. Então, assim, o que eu vou recomendar é espera ela testar mais um pouco essa região aqui dos 20,86, R$21 mais ou menos. Deixa ela fazer um candle com uma amplitude boa aqui nesse nível. Aí eu acho que vale a pena comprar, jogar o stop aqui embaixo, aqui na região dos 20 e 25, e o alvo, né, o topo tá lá na região dos 33 e 41. Ela também parece que fez aqui um fundo, né, fez um canal de alta, fez o fundo do canal de alta, deixa eu só ajeitar aqui para ficar mais claro para o pessoal ver, tá? E uma vez que ela marcar aqui essa região, eu acho que ela tem caminho livre para buscar o topo do canal de alta, né? No longo prazo, tá? Seria mais ou menos isso aqui, ó. Então, ela teria aí um bom espaço, tá, para subir, buscando lá o topo do canal de alta na região dos 41, R$42. Então, acho que vale a pena comprar ali perto do suporte, né? Após um candle com uma amplitude boa, para mostrar que a força compradora está junto com você não está comprando sozinho. Show de bola, então. Bom, Gabriel, se você puder voltar a sua câmera aí pra gente, poder bater um papo aí, essa finalizando aí esse dia, faltam menos de 7 minutinhos para poder a gente finalizar aqui, fechando no dia nos 107 mil, aparentemente. Exatamente, né, Debs? Obrigada por ter feito esse fechamento do mercado aqui conosco, todas essas análises aqui com a gente, viu, Gabriel? Sempre muito bom poder ter aqui alguém para poder trazer
Desculpa a exploração, mas é que o pessoal aqui não alivia, não. Ainda tem mais pedido aqui no chat, inclusive, hein? Mas ainda tem mais. Se a gente fosse continuar aqui, vai embora. Então, assim, quem tiver interesse, pessoal, todo dia, lá no YouTube da Sara Invest, nós fazemos uma análise gráfica aberta para o público, tá? Das 16 às 17. Então fica aí o convite, né? Quem quiser, é só digitar o código lá e a gente responde, tá? Todos os dias das 16 às 17 no YouTube. Maravilha. Boa então, boa dica. Obrigada mesmo então. A gente já conta com você outras vezes aqui para poder a gente já passar o pente aqui nessa lista aqui do pessoal. Obrigada, Gabriel. Até a próxima. Tchau, tchau. Perfeito. Eu que agradeço. Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Valeu. Vamos lá, Rafa. 1,94% de alta para esse Bovespa que está caminhando aí para o finalzinho do dia, 107.105 pontos. Parece que a gente está conseguindo recuperar o que a gente viu lá no dia 11 de novembro. E olha que a gente está aqui, olha, hoje é dia 6/12. Quase um mesinho depois, hein? Exatamente. A gente está recuperando esse patamar. Cash 3 é que está liderando essa queda, 11,40 agora. Depois a gente tem Redditor caindo 3,49. Aí, Gol realmente é liderando altas, 11,8. Aí a gente tem Azul com 10,48% de alta, Braskem 10,61%, Amer 3, 7,73%, Lame 4, 7% de alta, CVC aí nesse blocão aí de turismo e aéreas. E a gente parece que está vendo esse rally, sei lá, de varejo Horaravia, 4,85%, Magazine Luiza também subindo hoje, 3,26% para Magalu. Isso aí é o cenário que a gente está assistindo agora para esse Bovespa que está beirando o final. Oi. Posso só fazer aqui uma correção? O Luiz Carlos Panaim falou aqui, pedi umas 20 vezes, tá, 11, vocês não falaram. Falamos sim. No início, 32 das minutos. primeiras. 32 minutos atrás, pode voltar aí no vídeo que a gente fez a análise, uma das primeiras, inclusive, que eu pedi, viu? O poupa-tempo não falha. Acho que foi segundo, se não me engano, foi o segundo papel que a gente pediu. O poupa-tempo não falha. Eu sigo essa fila aqui como se fosse a fila da minha vida, então pode ficar tranquilo que falamos sim. Esse papel, falamos sim aqui, tá aí 11, a gente tem muito papel repetido, talvez não seja o seu pedido específico, mas Thaisa, a gente falou sim, tá aí 11, um dos primeiros aqui a gente analisar. Por isso que a gente pula, né, Débora? Às vezes as pessoas, exatamente. A primeira pessoa pediu vale, a última pediu vale também. A gente não vai falar pela segunda vez a pessoa fazer a mesma análise, mas um analista fazer a mesma análise técnica, o mesmo ticker, né? Mas os tickers foram falados sim, né, o Débora? Fizemos e no final das contas, tudo certo. Foi tudo certo. O poupa-tempo é inevitável. A gente não erra, não. Muito tempo, né, Débora? Vendo aqui a fila de tickers do chat. Então, a gente não é. Quando eu erro, eu falo. Mas a gente falou assim. Tá aí. Olha só, o governo deve editar MP até amanhã, viu, Rafa, para poder garantir pagamento do Auxílio Brasil de R$ 400 em dezembro. O pagamento em dezembro será feito com 6 bi de recursos remanescentes do Bolsa Família. MP também vai tratar aí do pagamento complementar para chegar a R$ 400 em 2022 com recursos obtidos a partir da PEC dos precatórios. Show de bola. Bom, eu vou chegando aqui o final, viu, Rafa? Perguntaram se a gente viu a Gabor. A Gabor acabou que não deu para ver porque não deu tempo. Realmente não deu tempo. Chegou ali no fim. Ainda tinha muito ticker aqui, ainda tinha Kepler. A gente finalizou com o BB Seguridade, não foi, Débora? Exatamente isso. Foi com o BB Seguridade. Quase deu tempo de Gabor, mas acabou que não deu. Peço desculpas aí. Né? Mas é que muita gente pediu logo no começo mesmo. A gente tem uma continuação aqui, tá, gente, da nossa programação. A gente não encerra por aqui. Não. Mas o Top News vai chegando ao final. São agora 5 horas e 58 minutos. Menos do que isso, não faltou nem um minutinho aqui para o Ibovespa chegar no finalzinho do dia. E aí a gente tem que encerrar essa programação aqui, porque a gente continua, na verdade, a programação. Eu vou ficando por aqui, mas o Rafael vai continuar junto com o senhor Guga Almeida aqui no Geometria. No Geometria, quase não sai. Eu já ia Você ia falar Geografia. Geometria. Então, no Geometria, vocês também podem botar os tickers mandar aqui. Os tickers, exato. Que o seu Guga vai estar aqui, fazendo as análises dele. Então, aproveita a oportunidade. Se quiser, a gente segue a fila. Segue a fila. Aqui, então, né? o Rafa vai continuando. O Rafa vai estar aqui de olho, então segue a fila. Antes eu só... e depois do Geometria tem a Hanna Beltrão no BMC Business. E só antes eu encerrar aqui, me despedir de vocês... se não me engano, hoje, né? Porque o Rafa vai continuar aqui para vocês.
Foi cancelada aquela reunião entre a Anvisa e o governo, tá, Rafa? Para poder analisar o aumento de restrições lá nas fronteiras devido ao Ômicron. Cancelada, não vai ter mais hoje. Tá ok? Cancelado, né? Eu vou ficando por aqui, gente. Muito obrigada pela companhia de todos vocês. Vocês continuam aqui com o senhor Rafael e também com o senhor Guga Almeida, que está chegando aí com o Geometria. Amanhã, a partir das 9h30 da manhã, eu tô de volta com o Mercado aqui em Tempo Real para todos vocês. Um forte abraço e até amanhã.